Olá, eu sou o professor Carlos Victor e sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Nela teremos como tema uma introdução à Física, certo? Veremos alguns conceitos iniciais que nos ajudarão ao longo desse nosso estudo. Iremos começar esta aula com as potências de 10 e notação científica. Aqui temos exemplos de 4 números que têm formatos que podem aparecer bastante ao longo de nosso estudo, ou números muito pequenos, como esses dois primeiros, que é 0, aí aparecem vários zeros até aparecer o número de fato. No primeiro até apareceu 92, no segundo até apareceu 3, ou o contrário, números tão grandes como esse terceiro e esse quarto. 5, 4, 0, 0, 0. Perdemos a conta de quantos zeros há aqui. E esse quarto número, 1 milhão. São números que podem aparecer com bastante frequência em nossos cálculos. E ficar repetindo eles, além de ser cansativo, podem nos levar a algum possível erro enquanto estamos copiando eles novamente. Então fica a pergunta: será que existe uma maneira simplificada de escrever esses números? A resposta é sim. Podemos fazer isso por meio da notação exponencial, que utiliza potências de base 10. Ou seja, uma potência de 10 é elevada ao número n. E esse número n ele irá depender de quantas casas e para qual lado a vírgula irá se mover. Por exemplo, se mover da esquerda para a direita, o sinal desse n será negativo. Já ao contrário, da direita para a esquerda, o sinal será positivo. Vamos ver aqui esse exemplo na prática. Nesse primeiro número, a vírgula está aqui. E queremos mover ela para depois do 2, para ficar o número 92. Então ela terá que se mover para a direita, certo? Portanto, o expoente ficará com o número negativo. E ela irá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a direita. Portanto, ficarão 92 vezes 10 elevado a menos 7. O segundo caso também é bem parecido. Ele também irá da esquerda para a direita. Iremos colocar a vírgula depois do 3. E iremos agora mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Portanto, ficará 3 vezes 10 elevado a menos 8. Compreendido? Agora, esse terceiro caso, a vírgula ela está aqui, antes do último zero. Agora queremos mover ela para ficar entre o 4 e o 0, bem aqui. Então iremos mover agora do lado contrário, da direita para a esquerda. Portanto, o sinal agora ficará positivo, compreendido? Então ficará 54 vezes 10 elevado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Então ficará 54 vezes 10 elevado a 12. 1 milhão, ele também é bem simples. Está aqui, a vírgula, queremos colocar entre 1 e o 0. Então iremos mover novamente da direita para a esquerda. Então ficará 1 vezes 10 elevado a algum número positivo. E vamos contar quantas casas vão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então ficará 1 vezes 10 elevado a 6. Compreendido? Continuando, temos também a notação científica. Vamos ver aqui a diferença. A distância da Terra até o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Podemos escrever esse número em potências 10. Podemos colocar a vírgula aqui,
aqui ou aqui, certo? Aqui, colocamos aqui na potência de 10, primeiramente entre o 6 e o 0. A vírgula está aqui inicialmente, irá para a esquerda, portanto o ficará um número vezes 10 elevado a número positivo, pois está indo da direita para a esquerda. Irá 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então ficará 1496 vezes 10 elevado a 5. Aqui quando jogamos, a vírgula ficou aqui. Então se jogarmos mais uma casa, ele irá não só 5 casas, irá 6. Então ficará 149,6 vezes 10 a sexta. Se jogarmos mais uma, ficará 14,96 vezes 10, ao invés de 6 casas, mais uma, ficará 7. E se jogarmos mais uma casa, entrará na notação científica, certo? Ficará 1,496 vezes 10 a oitava, certo? Pois daqui, dessa parte, onde estava aqui inicialmente, até entre 1 e o 4, são 8 casas. Mas por que ela se encaixou como notação científica? Por conta de uma coisa. As nossas potências será um número, x, vezes a potência de 10 elevado a n, certo? E esse número x, ele deve ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Nesse primeiro caso, ele é maior que 10, então não pode. Ele não é notação científica. Segundo caso, a mesma coisa. E terceiro caso, a mesma coisa. Já nesse caso aqui, onde classificamos como notação científica, ele é menor que 10, certo? E ele é maior que 1. Portanto, ele se encaixa no perfil de notação científica. Então, se aparecer alguma questão, fala assim: coloque esse número em notação científica. Esta deverá ser a forma que você colocará. Compreendido? Agora passando para medições. Vamos imaginar esse galão, ele está cheio com água, mas não sabemos quantos litros tem dentro dele. Então pegaremos uma garrafa, e nessa garrafa ela caberá 1 litro de água. Sabemos quanto é o volume exato, certo? Dessa garrafinha pequena. Então vamos começar a pegar água desse garrafão e encher as garrafinhas de 1 litro. Iremos conseguir encher 5 garrafas e todas de 1 litro. Portanto, podemos falar que nesse galão há 5 litros de água, certo? A unidade de medida utilizada foi o que? Foi 1 litro, certo? A gente pegou um litrozinho e começamos a encher. Então a unidade de medida no caso foi 1 litro. Continuando, vamos ver essa corda. Queremos medir ela. O que é que geralmente utilizamos? Uma fita métrica, certo? Então a fita métrica ela terá como unidade de medida o metro. Então a unidade de medida utilizada para medir essa corda também é o metro. Então tudo aquilo que pode ser medido se chama uma grandeza. E podemos dizer então, a partir do que vimos, que medir uma grandeza significa encontrar um número que indique quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Vamos entender isso aqui melhor. Olhando o caso do garrafão. Queremos saber a grandeza que tinha dentro do garrafão. Então pegamos a nossa unidade de medida, que foi 1 litro. Ela foi nossa unidade de medida, e calculamos quantas vezes conseguimos encher aquela unidade de medida com o garrafão. E vimos que aquele garrafão ele conseguiu 5 vezes 1 litro. Dessa forma conseguimos ver que o garrafão ele continha 5 litros. Compreendido? Agora vamos ver os padrões de unidade de medida, certo? Vamos ver inicialmente Sistema Internacional de Medidas, conhecido como SI. Ele nada mais é do que um conjunto de unidades de medida usadas mundialmente.
E aqui vamos ter as unidades fundamentais, certo? Inicialmente temos o metro, bem conhecido, representado pela letra M minúscula, e ele mede a grandeza de comprimento. Também temos o quilograma, representado pelo kg, que mede a grandeza de massa. O segundo, representado pelo S minúsculo, mede a grandeza de tempo. Temos também o ampere, que é representado pelo A maiúsculo, mede a grandeza de densidade de corrente elétrica. O Kelvin, K maiúsculo, mede a grandeza de temperatura termodinâmica. A unidade de mol, ela é representada pelo próprio mol, minúsculo, certo? E mede a grandeza de quantidade de matéria. A candela, representada pelo CD minúsculo, ela mede a grandeza de intensidade luminosa. E o radiano, que é representado pelo rad, tudo escrito minúsculo, ele mede a grandeza do ângulo plano, certo? E continuando, temos o prefixo utilizado pelo SI. Aqui temos as duas tabelas. Essa tabela aqui uma só, dividida em duas partes para que coubesse no slide. Eu indico que tirem print, mas nela veremos mais questões aqui do tera até o nano. Mas tirem print para poderem estudar ela por completo. Cada prefixo ele terá uma letrinha para poder representá-lo, certo? Algumas delas já vimos bastante. Por exemplo, gigabyte. 1 gigabyte quer dizer que lá tem que naquele pendrive de 1 gigabyte, por exemplo, terá 1 bilhão de bytes. Ou seja, pegaremos aquela unidade de medida, aí vemos que a unidade de medida será bytes, e temos 1 milhão de bytes. Então, para ficar mais fácil, podemos falar que temos 1 gigabyte, representado pelo G maiúsculo e um B minúsculo, correto? Agora, se quisermos dizer que temos 1 milhão de litros, o que faremos? Diremos que temos 1 megalitro, representamos pelo M maiúsculo e o L de litros. Então ficará dessa forma: megalitro é representado pelo M maiúsculo, L e o L de litros, certo? Agora, se eu quiser falar que eu tenho 0,1 ou 0,001 litros, o que eu faço? Eu digo que eu tenho 1 mililitro, que é representado pela letra M minúscula, o mili, certo? Portanto, ficará o mililitros, ele ficará ml minúsculo. Compreendido isso? E muito obrigado pela atenção. E essa foi a aula de hoje. Até a próxima e fique com Deus.